Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou então começar a fazer algumas demonstrações de física que eu aprendi na faculdade ao longo das matérias. E essa série de vídeos vai ser só sobre demonstrações, porque é algo que quem não faz graduação em física nem pós-graduação não está acostumado a ver, de onde vêm as fórmulas de física que a gente vê no ensino médio. E por isso eu vou fazer algumas demonstrações que eu aprendi na faculdade. Bom, para começar então, a física pode ser dividida em 7 áreas principais: mecânica, ondulatória, termodinâmica, óptica, eletromagnetismo, física moderna, e que dentro dela tem teoria da relatividade restrita e introdução à quântica. Por que eu falo introdução? Porque na graduação você vê teoria da relatividade restrita e introdução à quântica só no 6º período, porque é muito difícil, tem que ter muitos pré-requisitos. E você vai ver na graduação uma breve introdução à quântica, embora uma introdução bem detalhada, porque já é muito difícil já só a introdução, mas você vai ver com mais detalhes. Se você quiser ver a teoria da relatividade geral ou quântica com mais detalhes, aí você tem que entrar no mestrado, na pós-graduação, no doutorado, e depende da área que você quer entrar. Então, na graduação é isso que a gente vê. Mecânica, a gente vê em Física 1, que é 3º período. Ondulatória, Física 2, 4º período. Termodinâmica, você vê uma introdução à termodinâmica em Física 2. Óptica, Física 4. Eletromagnetismo, Física 3. E Física Moderna, Teoria da Relatividade e Introdução à Quântica, também na Física 4. Aí depois você vai ter, ao longo do 6º, 7º período, os períodos finais do curso, matérias específicas com nomes parecidos que vão aprofundar o conteúdo visto nas 4 físicas. Então você vai ter depois mecânica clássica, que vai aprofundar física 2, física 1, mecânica. Você vai ter a matéria que chama termodinâmica, que vai aprofundar a introdução à termodinâmica vista em física 2. Você vai ter a própria matéria de eletromagnetismo, que vai aprofundar a física 3. E você vai ter a matéria estrutura da matéria, que vai aprofundar a física moderna. Bom, então a gente começa com Física 1. Mecânica. Mecânica é uma área muito abrangente, pode dividir em pelo menos nas 4 sub-áreas, que a gente começa normalmente na escola, na graduação, com cinemática, que é quando a gente estuda o movimento sem preocupar com as causas do movimento.
Depois a gente vai para a dinâmica, que a gente começa a estudar as causas do movimento, as forças, trabalho, potência, energia. E a diferença é que na graduação você tem um pouco a mais, por exemplo, você vai a dinâmica de rotações, rolamento, torque, momento angular. E também temos a estática, que não vamos ver aqui, e a hidrostática. E a hidrostática e a hidrodinâmica, que também vamos ver aqui que também a hidrostática não vamos ver aqui, porque a hidrostática já é física 2. Então vamos lá, física 1, então a gente começa com mecânica. Para começar a falar de física, a gente tem que saber que a gente vai estudar o movimento sem estudar as causas na cinemática. Então a gente tem uma grandeza que a gente chama de posição, normalmente x. E quando a gente estuda o movimento, esse movimento ocorre num certo intervalo de tempo. Com isso, nós sabemos, a primeira fórmula que todo mundo vê na física ensino médio é que para você calcular a velocidade média de um deslocamento, você calcula o deslocamento, quanto que a pessoa andou, por exemplo, em relação à quantidade de tempo que ela demorou. Só que, como a gente está agora no nível faculdade, a gente vai usar uma matemática diferente para representar essas grandezas. Ao invés de a gente usar um deslocamento escalar, representado pelo delta, a gente vai usar uma notação diferencial, que é equivalente a chamar de dx/dt. Aqui eu não vou explicar a notação diferencial, porque eu presumo que quem está vendo essa aula já sabe cálculo diferencial integral básico, mas basicamente se a gente tem algo escalar, vocês devem lembrar que nós podemos, calculando a área da figura, calcular a velocidade. Só que essa área normalmente no ensino médio é sempre uma figura muito bonita, um quadrado, um trapézio, um círculo, um triângulo, uma figura fácil de calcular a área, cuja forma já é conhecida. No entanto, muitas vezes, em problemas reais, a área não é algo simples. Por exemplo, você tem aqui uma função de x que depende de t, que seja assim. Como é que você vai calcular essa área aqui? É muito mais difícil, né? Não tem uma fórmula específica para calcular essa área. Então, o que você faz? Você faz aproximações de modo que, vamos supor que eu pegue retângulos e tente calcular a área dessa curva aqui, calculando a área dos retângulos, que é aproximadamente a área da figura. Só que você vai ver que tem sobras aqui, né? Então essas áreas aqui têm que ser subtraídas. Só que, você concorda que se eu fazer esse retângulo tem um comprimento x', você concorda que se eu fizer x' tender a zero, não chegar a zero, mas ele vai ser um número muito pequeno, exemplo, 0,001. Ele vai ficar tão fininho, que eu posso até representar ele como uma reta, que essas bordas vão diminuindo. Exemplo, pega aqui uma curva, você vai ver que a área que vai ficar acima da curva sobrando vai cada vez mais diminuir. Ou seja, vai se aproximar a área real embaixo da curva. Logo, se você fizer x' tendendo a zero, que é o princípio do limite, que vem a definição de derivada, você encontra que quando você tende
Você concorda também que se você diminuir o comprimento de cada retângulo, você vai precisar de cada vez mais retângulos para preencher essa área, ou seja, o número de retângulos para preencher essa área vai tender ao infinito. Se o comprimento dele tende a zero, ou seja, o número de retângulos tende ao infinito. Isso aí é por isso que chama cálculo diferencial integral infinitesimal. Com isso, nós temos a definição de derivada, ou seja, ao invés de calcular um deslocamento escalar, média, nós vamos calcular a taxa de variação de uma grandeza, no caso posição, já que a velocidade é a variação da posição com o tempo, a taxa de variação instantânea, ao invés de média, a gente encontra então pela derivada. Ou seja, a derivada nada mais é do que uma reta tangente à curva em determinado ponto. Em cada ponto da curva vai ter uma reta tangente. E essa reta tangente tem uma inclinação. A inclinação da reta é a derivada. Ela pode ser zero, ou seja, constante, positiva ou negativa. Ou seja, se a velocidade é a variação instantânea da posição em relação ao tempo, nós temos então que isso aqui é igual a v. Só que nós podemos também calcular a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, o quanto você mudou essa velocidade em determinado tempo. Ou seja, se a variação, pode calcular também por uma derivada, ou seja, a aceleração é igual a dv dt. Só que você concorda que como v depende de x e a depende de v, então a depende de x também. Ou seja, nós podemos concluir que a aceleração é a derivada segunda de x em relação a t. Podemos calcular isso de forma mais bonita, usando o teorema fundamental do cálculo, que integral de v0 até v de t dv de t dt é igual a integral t0 a t de a dt. Integral nada mais é que uma soma. O símbolo da integral parece um S esticado, que significa uma soma, só que é uma soma não escalar, é uma soma infinitesimal. Uma soma, basicamente você vai somar a área daqueles retângulos embaixo da curva, já que a integral sempre calcula a área embaixo de uma curva, ou de uma superfície, no caso, integral superfície, ou de uma linha, ou comprimento de uma linha, ou volume, etc. No entanto, o que você vai fazer é somar a área daqueles pequenos retângulos, que como vai tender a zero, a área vai ficar cada vez menor, e você vai somar infinitesimais de área. No caso, você vai somar infinitesimais de tempo. Ou seja, a grandeza que está variando aqui é o tempo. É a velocidade variando em relação ao tempo. Com isso, nós temos que a integral de dv dt é próprio v, ou seja, v de t, só que aplicado nos limites de integração v de t e v de zero. Ou seja, fica então v de t menos v de zero, que é igual a integral de a dt é igual a t. Por quê? O que está variando aqui? É o tempo. Então, aí é questão de regras de integrais e derivadas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu presumo que vocês já fizeram um cálculo diferencial integral. Então, nós temos aqui a integral de uma grandeza que tem apenas um infinitesimal, é a própria grandeza, ou seja, a t, só que no limite de t a t0. Ou seja, v de t menos v de zero
é igual a t menos t0. V de zero a gente chama de V0, que é a velocidade inicial. Com isso a gente tem então a primeira fórmula da física, que é V de t é igual a V0 mais a... Isso aqui é t menos t0, a mesma coisa que o intervalo de tempo, ΔT, a ΔT. Com isso, demonstrando nossa primeira fórmula da física. Vamos demonstrar então mais uma, já que o vídeo não está tão longo, que agora, como você já tem uma noção da definição de derivada integral, fica mais fácil as coisas. Bom, nós já temos então a fórmula aqui, V de t é igual a V0 mais a t menos t0, ou ΔT. Né? Com isso nós lembramos que V é dx dt, nós podemos escrever dessa forma. Então, V de t é igual a dx de t é igual a V0 mais a t menos t0. Passamos, supondo que aqui está implícito o dt embaixo, né? V de t é dx dt, o dt está embaixo. É a gambiarra que os físicos fazem, os matemáticos odeiam, só que sempre dá certo essa gambiarra. E nós passamos o dt então para esse lado, multiplicando tudo isso aqui. Bom, com isso a gente pode calcular então a gente calculou uma função para velocidade, que é a equação horária. A equação horária porque depende do tempo. Nós podemos então calcular uma função para a posição. Nós temos então que temos aqui dx de t, nós vamos então integrar essa função. Deixa eu botar outra coisa. Vamos integrar essa função de x de 0 a x de t e de t0 a t. Dessa forma, temos então x de t, derivada de um infinitesimal dx é a própria função x. Então, x de t aplicado nos limites superior menos o inferior, então x de t menos x de 0 é igual. Primeira parte, V0 está multiplicando entre aspas o dt. Então V0, se está multiplicando dt, integrando fica então V0t. Aplicado em t menos t0. AT. AT está aplicado no infinitesimal dt. Pelas regras de integração, se você tem uma grandeza, integrando ela, seria algo como integral de x é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. N, no caso, é o expoente na função algébrica. Como o expoente aqui é 1, 1 mais 1, 2, sobre 2, então fica então mais AT a quadrado sobre 2, aplicado em t menos t0. E o último termo, a menos AT, fica então
Perdão, aqui é T0. Como aqui é T0, aqui não vai aparecer um termo quadrático. Então fica menos a T0 T aplicado em T e T0. Agora eu vou apagar essa parte de cima aqui para continuar. Dito isso, nós temos então, podemos isolar a função horária, que depende de t, já que a gente quer encontrar isso mesmo. X de t é igual a x de 0 mais V0t aplicado em t menos t0, então seria V0 aplicado em t menos t0 mais t ao quadrado sobre 2 também aplicado em t menos t0, então ficaria t menos t0 ao quadrado sobre 2. Mesma coisa aqui, menos AT0T aplicado em T menos T0, então ficaria menos AT0 aplicado em T menos T0. Aí é só organizar melhor aqui a forma, ficaria então x de t é igual a x0 mais V0 t menos t0 delta t, que a gente já conhece, mais também aqui delta t, AT esse termo vai zerar. Com isso, então, temos demonstrada a nossa segunda fórmula da física. Como iríamos demonstrar? Para finalizar a aula de hoje, vamos então, partindo de V de t é igual a V0 mais AT menos T0 e x de t é igual a x0 mais V0 t menos T0 mais A sobre 2 t menos T0 ao quadrado podemos então isolar aqui o t menos t0, então ficaria t menos t0 é igual a v de t menos v de 0 menos v0 sobre a. Com isso nós temos x de v é igual a x0. E aí a gente aplica essa fórmula que a gente isolou aqui nessa segunda fórmula. Ficaria então x0 mais v0 v de t menos v0 sobre a mais A sobre 2
V de t menos V0 sobre A quadrado. Aí, fazendo a distributiva aqui, ficaria com x0 igual V0V menos V0 ao quadrado sobre A. Mais A sobre 2A ao quadrado, ou seja, corta aqui. E aqui é um produto notável, né? A parte de cima, então fica V ao quadrado menos 2 V0V mais V0 ao quadrado. Aí aqui podemos tirar então do colchete, né? Ficaria x0 mais V0V sobre A menos V0 quadrado sobre A mais V quadrado sobre 2A, já o segundo termo, menos V0 V sobre A e mais V0 ao quadrado sobre 2A. Termos iguais, corta. Termos iguais que são mais opostos, corta. E agrupando aqui então, voltamos lá para cima. Fica então que x de v é igual a x0 menos v0 ao quadrado sobre 2a mais v0 quadrado sobre 2a. Ou seja, x de v é igual a x0, que é igual a menos v0 mais v quadrado sobre 2a. Já que o denominador é o mesmo, eu posso somar os dois no mesmo numerador. X de v menos x0, passa aqui negativo, né? X menos x0 é ΔX. Então ficaria então ΔX igual a menos v0 ao quadrado mais v ao quadrado sobre 2a. A forma já está tomando a expressão que a gente conhece. Passa o 2a multiplicando o ΔX. Então fica menos v0 ao quadrado mais v ao quadrado igual a 2a ΔX. Isola o v, temos então v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX, famosa equação de Torricelli. Bom, então é isso. Já demonstramos 3 formas do movimento uniformemente variado, que é quando tem aceleração. E obrigado a todos que assistiram, até mais.